nosso podcast, terceira temporada. E para lembrar, a primeira e a segunda está lá no Spotify, no YouTube, não percam. Meu nome é Margarete Drebes e hoje eu tenho a satisfação de ter aqui comigo o Beto Carvalho. Eu vou ler aqui o currículo dele. E assim, ó, a gente pediu o currículo para ele, ele nos mandou algo assim extremamente reduzido. Mas podem imaginar tudo que tem além do que eu vou falar. O Beto Carvalho é especialista em marketing, vendas e desenvolvimento de pessoas, graduado em engenharia civil e possui mestrado em marketing de negócios. É um executivo com 30 anos de experiência diretivas em empresas nacionais e internacionais. Atualmente é consultor, conselheiro e mentor empresarial nas áreas de comunicação persuasiva, marketing e vendas. Ele também é autor dos livros Azeitona da Empada, que ele editou em 2007, Cereja do Bolo, 2009, Você é o Cara, 2011, Diferencie-se, 2023, e O Bolo do Sim, neste ano. Beto é palestrante com mais de 400 palestras realizadas no Brasil e no exterior. Beto, um prazer imenso estar contigo hoje. O prazer é todo meu, Margarete, e agradeço esse carinho desse convite. A você, Michele, que está aqui conosco também, o agradecimento por estar aqui. E espero que a gente tenha aí um papo de 1 hora, mais ou menos, né? Da melhor maneira possível, maneira fluida, leve, como a gente tem que ser. Né? Bem assim mesmo. Só pelos assuntos dos livros do Beto, a gente ficaria uma tarde aqui, com certeza, fácil, né? Com certeza. Falando de todos esses assuntos que seriam úteis para muita gente. É verdade. Mas vou procurar ser mais sucinto. Eu tenho assim, essa coisa de falar muito, né? A gente tem curiosidade, conte detalhes. Pode contar detalhes. Sabe o que é, Margarete? Dizem até que eu, durante um período da minha vida, né? A gente pode até falar um pouquinho, eu fiquei muito tempo sem conseguir falar direito. Então, dizem que depois que eu consegui achar esse mecanismo de poder falar, eu falo mais do que deve. Beto, eu ia te perguntar isso depois, mas já que tu deixa esse ganchinho, e eu sei que é algo que muita gente que te conhece e não conhece essa história, gostaria de saber, se tu quiseres, pode contar para a gente a história? A história. Mas isso o pessoal pede muito, palestras que eu dou, é normal assim, o pessoal pedir, Beto, conta aquela tua história e tal. E é uma história muito, muito referencial para mim. Incluso nesse meu livro que eu lancei em 2023, vou até mostrar para a nossa câmera ali, é um livro Diferencie-se, não é? Que mostra como a diferenciação pessoal pode gerar uma valorização profissional. Se quiserem, Diferencie-se, editora AGE, tá bom? Pois bem, nesse livro eu até conto essa minha história, porque essa história ela mostra para mim como a vocação é um ponto referencial na nossa vida e é dela que nós buscamos toda a energia possível para fazer a diferença na vida, né? Bom, mas a história é a seguinte, alguém já sabe, muita gente já sabe disso, mas eu com 5 anos, eu chegava em casa no carro do meu pai, assim, pai, que eu botar o carro na garagem, e aí ele botou o carro na garagem e foi abrir o portão, porque naquela época controle remoto era de classe alta, vamos chamar assim, e nós éramos tipicamente uma família de classe média. E o pai botou o carro na garagem, eu estava no banco de trás, eu tinha 5 anos, como fazia um dia de frio, ele saiu, deixou o carro ligado, farol aceso, a porta aberta, e foi abrir o portão. E quando ele abre o portão, eu estou no banco de trás e entra dentro do carro um cara que eu nunca mais vou esquecer.
um gorro de lã, uma manta no pescoço, né? Eu digo sempre um hálito de cachaça sem limão. Ele entra dentro Tu do tinha carro. 5 anos. 5, 6 anos, né? Tá. Ele entra dentro do carro, bate a porta, dá marcha ré e arranca o carro comigo dentro. Foi um sequestro relâmpago sem saber que eu estava dentro. E, portanto, eu fui sequestrado, entre aspas, de maneira... Não foi intencional, não foi intencional. apesar de ser Só algo que ruim. isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque daquele fato, desse momento, né, eu fiquei extremamente gago. Eu fiquei gago assim de não conseguir falar, e não conseguia mesmo, uma coisa dificílima para mim. E você sabe que é um menino gago, né, na escola, Bullying, na né? adolescência. O bullying é um negócio muito forte, eu sofri muito com isso. E o pessoal, quando eu conto em palestra, eu até conto com alguma riqueza de detalhes assim que mostra bem como foi todo esse processo. Mas, enfim, desse momento, eu comecei a entender que, poxa, eu não teria condição, talvez, de fazer aquilo que eu gostasse. Porque o que eu gostava, sempre gostei, foi da área de comunicação. E eu levei medo, porque eu achei que eu não poderia ter êxito na parte de comunicação, porque a fala seria um empecilho para mim, embora a gente saiba que comunicação tem várias formas vertentes, de se comunicar. Bom, mas para isso aí, então, na hora de fazer o vestibular, né, eu fui fraco, realmente, e acabei sucumbindo A tua ao vontade. medo. E aí eu acabei fazendo um curso que, no meu imaginário inicial, não precisaria falar, que é o curso de Engenharia Civil. E fiz o vestibular, e passei, e cursei, e me formei. Chegaste a de Me formar. formei com 22 anos, engenheiro civil, festa, aquela coisa toda, né? Puxa, agora eu sou engenheiro. Só que, sabe quando dá aquele momento, assim, no outro dia, vamos chamar assim? Depois da formatura. Depois da formatura, passa aquela festa, aquela coisa toda, eu me dei conta que eu não poderia ser engenheiro porque eu não tinha vocação para isso. Eu não gostava daquilo. E quando você pensa que isso aí vai ser o que você vai fazer ao longo de toda a sua vida, isso aí é muito ruim. E isso serve para todo mundo, você que assiste aí, é muito importante. Às vezes, a gente tem a vocação dentro da gente e a gente sufoca por achar que não vai dar, não é? E não é assim. A vocação, por mais que a gente deixe de lado, um dia ela aparece, ela bate na porta e entra. Ela incomoda até abrir a porta. É verdade. E aí, então, eu cheguei quando me formei em engenharia e tomei uma decisão, não ia mais ser engenheiro. Foi a família até teve um certo trauma ali, né? Porque, poxa, engenheiro, estudei 5 anos, aquela coisa toda. Mas aí eu decidi começar fazendo algo que, no fundo, era um desafio pessoal. Eu fui atuar na área de vendas como vendedor. Área de vendas como vendedor. E aí que eu digo que o meu renascimento ele se dá aos 22. Que maravilha. Eu até brinco. Quantos anos você tem? Depende. A idade real e a idade artística. E que é mais... Por quê? Porque dali eu que é mais verdadeira, que ali tu te encontrou, né? Encontrar, exatamente. Então, para mim, foi todo um processo. Eu fui lá... Eu fiz curso de teatro também. Aí você, pô, mas ia ser ator? Eu fiquei, não, eu fiz o teatro porque eu vi que a linguagem da comunicação ela é muito mais ampla do que simplesmente a voz. Corporal, né? A forma é muito, muito forte e a linguagem do teu corpo ela é muito importante. Sabe que um dia eu estava num podcast em São Paulo, eu até falava antes de nós entrarmos aqui no ar, né? Falando também um pouco sobre isso. E eles me disseram, Beto, mas como é que você deu essa volta? Como é que você, de um cara gago, extremamente gago, conseguiu virar e virou um palestrante, inclusive? E eu fiz uma frase na hora ali para eles que me tocou. A mim também, digo, pô, sabe que isso é uma realidade. Eu disse o seguinte para eles,
o meu cérebro é gago. E vai ser a vida toda. Porque ele veio gago, ele já veio com esse gene. Então, o meu cérebro é gago, mas a minha alma não. Que lindo, E Beto, ao muito lindo. invés de falar com a voz da minha corda vocal, eu resolvi falar com a voz da alma. E a voz da alma Genuína. flui. Então, a maneira que eu encontrei de dar esta virada, essa guinada, foi ser eu na plenitude, botando para fora aquilo que para mim é de mais genuíno da minha personalidade, o sentimento. Que maravilha. Bom, estava falando aqui, contei a minha história. Né? Não, mas quando tu falaste que tu deu a virada ali, quando começa quando tu escolheste a função de vendas, Sim. mas também foi uma mega virada tu ter um canudo, um diploma de engenharia civil e ter a coragem de... Eu te digo porque o meu irmão é engenheiro, tu conhece ele, o Gilberto, e eu sei o quanto foi difícil, e quanto o curso é complicado, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Álgebra, diferenciais. Então, assim, ó, não é algo assim que tu fez... Não, e a alma de alguém que escolhe comunicação por vocação, normalmente ela é mais criativa, mais emocional e menos racional. E engenharia pede razão, sim. Eu sempre fui um cara que gostava de expressar as coisas da própria alma. Eu, quando garoto, eu participava e ia bem nos concursos de poesia. Eu sempre gostei disso. Eu, por exemplo, adolescente, com meu violão, eu fazia letras de música. Então, assim, é uma coisa interessante sob o ponto de vista de que essa parte interna, interior, não é? Pudesse botar para fora aquilo que é a essência da minha personalidade. Sim. Todos nós temos as nossas características básicas, estruturais da nossa vida. Não é? E o que é legal da vida é o seguinte, é não ter medo de ser você. Isso é uma outra coisa importante. Às vezes eu falo para a câmera ali, porque a gente fala aqui, mas fala lá também. Está no meu livro Diferencie-se. Existe algo que é fundamental para uma marca, que é a reputação. Verdade. E a reputação de alguém, não é? A percepção de valor de alguém, ela se dá por 5 elementos. O primeiro deles é a autenticidade. Perfeito. A autenticidade é uma coisa fundamental. Não adianta você ser o que você não é. Um dia a casa cai e você não sustenta o que você não é. O segundo ponto para gerar uma reputação, que é o maior ativo que uma marca pessoal pode ter, é a credibilidade. Margarete Michele, pergunto, vocês seriam capazes de comprar algo de quem você não confia? Não. De jeito nenhum. Então, a credibilidade nem é uma de essência, se relacionar com quem tu não confia. Então, a essência tem a ver com essa questão de credibilidade. Um outro ponto é a relevância, percepção de valor. Isso é muito importante, porque marketing não é uma questão de realidade, é uma guerra de percepções. Isso é importante, é meio duro dizer. O que é certo para alguém não é, né, para outra pessoa. E mais do que isso, é uma coisa que é muito chata de dizer, mas é real. Nós não somos o que nós achamos o que nós somos. Nós somos o que o outro acha. O que o outro pensa sobre ti, Se o outro não perceber valor em mim, não adianta de nada. Não adianta nada. E isso é uma viradinha de chave aqui na cabeça. Um outro ponto, eu estou no quarto ponto, eu vou falar de 5 pontos. Vamos lá, bora. O quarto ponto da reputação, perdão, é a singularidade. Singularidade é aquela capacidade de nós sermos únicos circunstancialmente na mente de alguém. Eu sempre brinco, isso é uma coisa, eu até falo em palestra. Um autor chamado Al Ries, autor de vários livros na área de marketing, ele dizia uma coisa há muitos anos. Acho que foi no livro Marketing de Guerra, não sei, não me lembro de qual deles, mas ele dizia assim:
Quando você não for número 1 em alguma área, você cria uma área, um segmento que você possa ser o número 1. Aí eu sempre brinco isso. Pessoas que falam bem, tem muitas. Palestrantes que falam bem são todos. Gago que fala já é difícil. Palestrante gago, eu sou líder de segmento. Não, tem mais um detalhe importante. Uma pessoa que tem inteligência para ter a formação de engenharia, tá? E dar o espaço para se ouvir e querer compartilhar com as pessoas essa parte de relações humanas é um privilégio para quem vai ler teus livros, para quem te escutar, né? Obrigado, agradeço o carinho do teu comentário. Aí mas com certeza, com certeza. Essa é tua... Porque os engenheiros normalmente têm uma característica. Eles não conseguem, às vezes, ter uma empatia, né? E assim, ó, mas eu digo são muito racionais. Eu tenho uma família de 3 engenheiros. 3 engenheiros. 2 mais 2 é igual a 4 e fim de história, sabe? Isso é um pouco de... Eu entendo, porque... Mas tem 3 engenheiros na isso, família. Né? Tá? Mas é um pouco de mito. Agora, o que acontece é o seguinte, é por isso que eu digo... Tem uns que são mais, outros menos. Eu não tinha a vocação para ser engenheiro. Então, mas a inteligência para ser... O que acontece? Eu senti que não ia dar, entende? Mas o que tu usa da engenharia hoje? Cara, eu acho tu é um engenheiro humano. Eu acho que tu usa bastante. Eu sou por muito isso grato à engenharia. Que ele tem sucesso. Eu vou dizer uma coisa para a engenharia. A engenharia, eu sou muito grato a ela, porque ela me deu o raciocínio lógico. Viu só? Eu sabia. Era aí que eu queria chegar. Pela minha vocação e pelo temperamento criativo, né? Sempre querendo fazer o algo novo, buscar o algo novo, né? Incessantemente querendo o algo novo, pelo meu temperamento, se eu não tivesse uma formação, 5 anos da minha vida, onde eu fui praticamente formado dentro de uma concepção lógica, racional, aquilo ali me deu o que a gente chama de pé no chão, aquele fio terra. Às vezes eu viajo e não dá. Uma outra coisa que eu falo, que quando eu faço um livro, tenho os meus livros, todos os meus livros, antes de começar a escrever, eu faço o desenho dele, de o que vai ter, as conexões, Sim. Fica muito mais fácil para mim e muito mais lógico. Mais lógico. Aí, quando eu for botar o texto, o sentimento, aí eu jogo a alma. Então, é uma combinação entre o cérebro e a alma. Aí entra também, ou seja, aquela questão interna. É óbvio que em mim grita mais a alma, mas o cérebro ele é responsável por pilotar as variáveis que essa alma pode gerar. Eu quero fazer uma pergunta, posso? Claro, lógico, porque ele falou sobre vocação, e aí voltando no tema do teu livro, Diferencie-se, tu falou de reputação, tu falou aí dos 5 elementos que tem dentro disso tudo, acho que é bem importante, assim, tu falou coisas que eu acho que, para quem tá nos assistindo, talvez seja útil para pensar em que ponto essa pessoa tá agora, tá nos ouvindo aqui e pensou, eu tenho reputação, será que eu tenho tudo isso que o Beto falou? E mesmo a própria vocação, porque às vezes a gente está preso dentro de uma função que a gente insiste que é aquilo que a gente quer para a vida, mas não é. Como que a gente sai dessa zona de conforto, que às vezes é confortável estar onde a gente está, e faz essa mudança? Porque tu falou, a minha vocação é comunicação, né? Lá no início. Lá no início. E de uma certa forma, dizer que por linhas tortas eu acabei fazendo comunicação hoje. Exato, né? Porque mas aí tu saiu da engenharia e foi para vendas. Sim, que é uma área de comunicação de relação humana, onde eu comecei a entender o que era realmente comunicação, que é muito mais do que falar. Comunicação é fazer o outro sentir, é importante. Então, é sobre isso. Às vezes a gente, no teu caso, tu até já tinha ideia de que era comunicação. Tem muita gente que está nos assistindo aqui que não sabe o que é a sua vocação. Como que a gente descobre a vocação? Sabe que neste livro aqui eu passo... Então vamos ler o livro. Tem que ler o livro. Não há assim, uma fórmula básica para isso. Mas existem sinais. Tá? E eu chamo isso da gente buscar a nossa melhor versão.
Esse livro, no fundo, ele é um livro que busca estimular, inspirar as pessoas a buscarem a sua melhor versão. E aí, como é que a gente chega nessa melhor versão? Eu chamo que, antes de mais nada, nós temos que ter 4 autos. Como assim? O que são os 4 autos? 4 autos é a autogestão emocional, que é o grande guarda-chuva, e os 4 autos são. O primeiro deles é o autoconhecimento. Isso é fundamental. Olhar para dentro de si e ver as suas saliências. O que é forte em mim, para o bom ou para o ruim? Para conseguir administrar e entender quem tu és. Exatamente. Aí tu passa para o segundo auto, que é a autocrítica, onde tu separa joio do trigo. Perfeito. Foca naquilo que tu é bom. Foca no que tu é bom. Não tenta te preocupar com o que tu não é bom. Existe uma frase muito boa do Peter Drucker, que foi um papa da área da administração. Ele dizia assim: o ser humano gasta muito mais tempo, dinheiro, diria até, esforço para ir da incompetência à mediocridade do que do bom desempenho à excelência. O que ele quis dizer? A gente perde tempo tentando fazer coisas que nós não temos dons. E que o máximo que a gente vai conseguir ser é médio. E sendo médio, vou olhar aqui, vou dizer uma palavra até um pouco dura, mas eu acho que cabe nesse momento mais leve aqui. Ser médio é uma merda, porque você nunca vai conseguir ter a sua diferenciação. Só que, se você focar naquilo que você já tem dom, que você é bom, que você gosta, naquilo que brilha o seu olho, você tem chance de ser ótimo. E sendo ótimo, você faz a diferença. Então, não perca tempo tentando fazer aquilo que você não tem vocação. Perfeito. Só cuida para que o teu ponto ruim, o ponto negativo, não prejudique o teu lado bom. Agora, foca naquilo que você é bom já. Naquilo que você sabe que pode se desenvolver ainda mais. Ali você tem chance de ser ótimo. Sim. Então, a autocrítica tem muito a ver com isso. Bom, quando você tem os seus pontos fortes, ali, a tua autocrítica forte, e sabendo o que você é bom, você desenvolve isso e passa a ter uma autoestima. Sim. E a autoestima... Esse é o terceiro auto. É o terceiro auto. A autoestima, eu diria que é quase tão importante quanto a saúde. Porque a falta dela te dá doença e a presença dela te ajuda a curar. Tem uma frase do Oscar Wilde que é muito bacana. Amar a si próprio é o começo de um romance por toda a vida. É verdade, é isso aí. Cara, para eu gostar do outro, eu tenho que gostar de mim. Se eu não gostar de mim, eu não consigo. Como é que tu vai doar se tu não tem, né? Como é que eu vou doar amor se eu não sinto esse amor? Sim. E aí, quando você tem a autoestima, você vai para uma coisa que é fundamental, que é a autoconfiança. E com autoconfiança, você é o cara. Deixa eu... Que é o outro livro. Você é o cara. Mas deixa eu enganchar. Esse foi o primeiro que eu li, do Beto. Uma outra pergunta que eu ia te fazer, e eu acho que tu já fez a base da resposta aí, tá? Tem muitas pessoas, Beto, que tem potencial, que até já tem bem desenvolvido todos esses pontos que tu falaste aí, mas elas não têm coragem de botar a cara a tapa, como se diz assim, de buscar aquilo que realmente, né? Por exemplo, tu disseste que fez a virada, né? Mas se tu fizesse essa virada só para ti, né? O que tu fez? Tu foi para mídia, né? Tu entendeu? Eu não sei se tu entendeu. Muita gente tem potencial, tá pronto. Não, tem muita gente que tem potencial, tá pronto, mas não tem coragem. E daí nem às vezes é autoestima, não tem a coragem de ter certeza que mas aquilo... aí eu vou... Né? Por isso é que eu acho bacana fazer esses 4 autos. Eu diria assim, eu não chamaria de coragem, eu chamaria de autoconfiança. Porque quando tu tem essa autoconfiança, aí tu encara. Sim, entende? Sim. Porque assim, agora tu precisa olhar um pouco para dentro de ti. O que acontece que as pessoas não fazem é porque elas ainda estão inseguras em relação ao seu próprio potencial.
E aí tem que trabalhar o autoconhecimento, a autocrítica, a autoestima. E mais, e mais, e mais. A busca da nossa melhor versão, ela também tem uma dinâmica. A primeira delas é o seguinte, vocação. Ela é fundamental. Vocação, tu consegue olhar o teu talento. Talento é o extrato da vocação. Esse é um lado que eu quero dizer assim. Vocação, talento, ou você tem ou você não tem. Esse é o lado ruim. Não dá para comprar o talento. Mas tem um lado bom. Todo mundo tem talento. É treinar. Se a gente olhar os nossos e conseguir entender Não, quais são os identificar, né? Identificar Pô, e daí potencializar. Então né? assim, ele é fundamental. Só que só talento também não resolve. Quantas pessoas que a gente conhece... Disciplina, precisa... Quando a gente conhece aquelas pessoas que são talentosas e não funcionam. Tem que pensar qual é o talento. Porque tem que fazer o seguinte com o talento. Tem que transformar o talento num ponto forte. E como é que eu transformo o talento em ponto forte? Tem uma regra básica para mim, que é uma regra que vem do RH, uma sigla que eu gosto muito. É antiga, mas ela é óbvia. Tem que dar chá o tempo todo para o talento. O que é o chá? O C do conhecimento, o H da habilidade e o A da atitude. Conhecimento é o saber. Habilidade é o saber fazer. Uhum. Atitude é o querer fazer. Por que isso? Por que atitude, para mim, é uma coisa fundamental? E é fundamental. Porque o talento te evidencia. A habilidade te referencia. Mas é o comportamento pela atitude que te diferencia. Vocês sabem que as pessoas, em geral, são contratadas pelo talento, pelo conhecimento. E são demitidas pelo comportamento. Pelo comportamento, exatamente. Então, esse momento ele é bem sólido. Então, tu tem que pegar, transformar em ponto forte. Ponto forte vai para a diferenciação, pessoal. E a diferenciação tem 4 níveis que a gente tem que buscar, que é muito legal, que é o seguinte, visão. Faça uma questão, ou seja, onde eu quero chegar? Responda essa pergunta que você vai ter a visão. Quem tem visão tem futuro. Quem não tem, tem destino. Que até pode ser bom, mas é destino. Essa história de deixa a vida me levar é boa para música, mas na vida não. O segundo ponto é a disciplina, que você falou antes aqui. Disciplina é um investimento à excelência. O terceiro ponto é a questão da consciência. Por que eu quero lá chegar? Quais são os meus valores, não é? A minha ética, os meus princípios? A gente tem que ter isso com a gente, porque é isso que vai nos conduzir aonde a gente quer chegar. E a quarta dimensão da diferenciação é a paixão. É o que me motiva a fazer as coisas. Porque é impensável alguém fazer algo fora de série sem paixão. Então, essas 4 dimensões te dão essa diferenciação. E quando tu chega na diferenciação, tu sublima ela com uma coisa que eu acho fundamental, que é a marca pessoal. Uhum. E tudo o que marca faz marca. Uhum. Qualquer coisa que você faça, pode ser para o bem ou para o mal, vai marcando a sua marca. E aí é que eu digo que a marca precisa ter uma reputação com aqueles 5 itens que eu já falei antes. Autenticidade, credibilidade, relevância, singularidade. E um quinto que eu não tinha falado e falo agora, estima, que é o reconhecimento, o carinho que os outros têm em relação a você. Porque esse reconhecimento, essa estima, vai ser aquilo que vai desencadear a forma mais persuasiva de comunicação, que é a comunicação boca a boca. São os outros falando bem de você. E quando você consegue que os outros falem bem espontaneamente de você, a sua marca está num estágio muito mais avançado. Sim. Beto, eu identifiquei... ele ficou me olhando assim, ó. Eu identifiquei qual a tua motivação. A tua motivação é a tua família. Eu quero que tu fale um pouco sobre a tua família, porque tu tens uma família linda, tu tens uma família
amorosa, tu tens uma família assim É muito unida, né? muito unida. Eu até estou falando assim, tua esposa, teus filhos, O meu neto teus e a netos. minha Tá, neta que chega agora. conta porque é lindo de ver, sabe? É muito Para bacana. vocês verem que ele não é um personagem, Não. ele tem uma história de vida É, mas que eu valorizo muito ratifica isso. Eu o que ele valorizo escreve muito. e o que ele fala, né? Eu Não, mas tem gente que valorizo fala isso, muito mas isso. tu realmente, eu Eu conheço, conheci a sabe? minha esposa com 22 anos e casei, 23, né? E casei com 25, né? E tive filho com 27. A menina é a mais A velha, mais né? velha, Que ela é Juliana, arquiteta, né? arquiteta. É. Depois eu tive 2 filhos maravilhosos, né? A Juliana e o Felipe. Filho da tua cara. E aí veio, há 6 anos, uma joia na minha vida, É que é o meu verdade. neto, que é o João Pedro. João Pedro mudou muitas coisas também. Não mudou, mas me tornei ainda mais humano, mais sensível. Né? E ele é super apegado contigo, muito, né? muito apegado. É. Comigo e com todos, a gente tem essa coisa bacana Sim. conosco lá. Agora vai chegar a minha netinha, a Ana Laura, Ana Laura. vai Que... fazer mais alegria para todos nós. Ela é filha do teu filho ou da tua da minha filha também. O meu filho não ainda não tem filho, ainda não. Mas a minha filha vai para o segundo e a gente vai continuar tendo essa família muito, muito unida. Isso já vem dos meus pais também. A minha esposa também tem isso muito claro na família dela, é verdade. Então, a gente tem uma coisa conosco que o sentido da nossa vida tem o alicerce na família. E isso é muito importante para mim e para todos nós, e que a gente consiga sempre ter esta base familiar conduzindo as nossas vidas. Interessante que a gente sempre fala sobre isso aqui, né, Margareth? Sobre sempre, base, família. Eu pratico isso, né? Beto, agora, emendando nesse comentário, do que a gente falou agora, o que tu gostaria que ficasse de legado teu, assim? Eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente tem que deixar, um exemplo que a gente tem que deixar, são questões básicas do porquê da nossa existência. A integridade, o cultivo ao respeito, ao amor entre as pessoas, um legado de sempre acreditar. Eu sempre gosto de usar o final desse meu livro, o Diferencie-se. Eu uso uma mensagem final que é bem forte, até, e eu uso isso nas palestras também. O importante, por exemplo, é assim: primeira coisa, não tenha medo quando você faz algo diferente ou você se posiciona de maneira diferente. Eu lembro sempre de uma frase do Bob Marley. Ele dizia assim: vocês riem de mim porque eu sou diferente. E eu rio de vocês porque vocês são iguais. Mensagem disso eu digo: quando tiverem algum tipo de crítica que seja sobre aquele teu pensamento diferente, a tua forma de ser diferente, não esqueça disso. Se alguém zomba algo de você, não se preocupe, porque muitas vezes são risos de iguais que não têm condição nem coragem de ser diferente, né? Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto de uma outra frase, estou falando dos legados da questão de poder buscar, é uma frase que eu gosto muito, também está num dos meus livros, que é do Chico Xavier. E isso serve para cada um quando quer dar uma guinada na vida, um recomeço, uma nova fase. Chico Xavier dizia assim: ninguém pode parar o tempo, voltar lá para o início para fazer um novo começo. Mas todos nós podemos, a partir de agora, começar a construir um novo fim. Maravilha. E, portanto, aí fica até um pouco dessa mensagem para se deixar. Sim. Siga o caminho da sua vocação. Conheça-se mais, descubra-se mais, ame-se mais, mas
fundamentalmente, siga aquilo que te dá prazer. Porque no fim da vida é a tua felicidade, a nossa, que vai fazer a diferença. E leve nessa bagagem, dessa trilha, desse caminho, na sua malinha ali, leve 3 coisas. E agora eu vou falar para essa câmera aqui. Leva entusiasmo para seguir, resiliência para nunca desistir e a esperança para sempre acreditar que será possível realizar. Muito bem. Nem precisa. A Isso, mensagem quase que final encerramento, é né? maravilhosa. Ah, Mas eu pensei que ainda o não, legado era a mensagem final. nós também. Pessoal, eu já li todos os livros do Beto, mas depois dessa tarde aqui e conhecendo esse meu amigo mais profundamente ainda do que eu conhecia, eu tenho uma sugestão para quem já leu. Quem não leu, leia. E quem já leu, leia de novo. E se deu o livro para alguém, compre outro. Obrigado. Não, deixa eu falar aqui Então rapidamente fala, aproveita deles. aí. Então, esse livro aqui, sabe que eu fiz um livro em 2007, como você colocou, a Azeitona da Empada, o Cereja do Bolo foi 2009, o Você é o Cara foi 2011. Aí eu tive um período sem fazer livros, até envolvido muito tempo com uma atividade que me consumia muito. Para quem não sabe, também eu tive um período como o diretor de marketing do Grêmio, né, um clube de futebol, e aquilo ali consome muito. Então, aí, quando eu retornei em 2023 para a minha vida de volta para o trabalho de consultoria, mentoria, palestras, enfim, eu voltei a fazer livros de novo. E eu fiz um livro em 2023, que eu lancei no final de 2023, chamado Diferencie-se, que é sobre isso que a gente aqui falou bastante sobre isso. Então, esse livro aqui é um livro que está indo muito bem, se você quiser ler. Ele mostra claramente como você pode buscar a sua melhor versão. E depois eu tenho um livro que eu lancei agora, no ano de 2025, no mês de maio, que chama-se Bolo do Sim. O Bolo do Sim é um livro de negociação, que mostra como é que a gente pode chegar ao sim através de algumas fases do nosso bolo, não é? Mas tem uma cereja neste bolo, e a cereja é a emoção, que ela não é a parte mais importante, muitas vezes, de uma negociação, mas ela, quando entra, seja em que parte for, seja em que fase for, essa cereja desequilibra o processo negocial. Olha, ele falou de melhor versão, persuasão, negociação, só nesses 2 últimos livros, né? Imagina. Então, temos Bolo do Sim 2025, Diferencie-se 2023, ambos editados pela AGE, editora gaúcha, de mais de 50 anos de mercado editorial. Sim. Michele, eu quero que tu dê uma mensagem resgatando tudo que a gente não combinamos. Não combinado, isso não estava jornalista de fazer um resumo. Boa, é isso aí. Na verdade, eu vou fazer isso em forma de pergunta, e aí o Beto vai contribuir certamente, brilhantemente. Eu queria que tu primeiro nos dissesse como é que tu tá nas redes sociais e qual a tua relação com esse mundo digital, né? Porque, como tu falou, né? Tu começou a fazer essa transição lá atrás, né? Descobriu tua vocação, e nesse período, paralelo a tudo isso, veio uma transformação digital que a gente viveu intensamente. Claro. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, porque acho que essa questão do digital, com internet, está muito ligado com reputação. Hoje todo mundo, as pessoas têm medo de se expor, né? Porque a reputação pode acabar em segundos. E com justa razão, porque eu sempre digo que reputação é algo tão difícil de construir e tão porque fácil depois de recolher, perder. né? Então, eu queria que tu falasse sobre a gente tem que isso. ter muito zelo por isso, porque hoje Com qualquer certeza. passo em falso na rede social pode comprometer a tua marca, mas também você não pode segurar a sua marca, você tem que construir a sua marca. Eu estou na rede social, em todas elas, até me sigam lá, Beto Carvalho, né?
no Instagram, no Facebook, no TikTok eu tenho, não sou muito ativo, mas tenho também. Sou ativo no LinkedIn, que é muito importante para mim, da minha área, que eu atuo também. E eu tenho comentário no canal Market, que é um canal nacional, né? Canal 692 da NET Sky, da NET, Claro Net, e no Vivo é o 611, tá? E o Eu coletivo tenho ali também. o comentário, exatamente ali, eu tenho toda semana, eu tenho lá neste canal, e é um canal nacional, né? Então, para todo o Brasil, e tenho uma coluna semanal, todas as quartas-feiras, no coletiva.net, onde eu falo sobre a parte de comunicação, eu falo sobre venda, falo sobre marketing e falo também sobre desenvolvimento pessoal. É uma coluna que eu faço de maneira livre e já tem uns 2 anos que eu faço essa coluna também no coletiva.net. Então, quem quiser seguir e acompanhar, fico extremamente grato pela gentileza de vocês estarem lá me acompanhando também. O meu resumo sobre isso aqui, eu vou fazer em uma palavra. Olha. Aula. Foi uma aula. Certeza, Muito uma obrigada. De vocês, muito obrigado pelo imagina, carinho. Beto, nossa. Muito, muito queridas. Quero também aqui gratidão, dizer desse tá, local muito bacana. Olha o nome aqui do... Bisturi Digital. Bisturi Digital, Nosso muito parceiro, bacana. Olha, local para poder fazer podcast, gravações, muito legais. Faço questão de registrar a minha satisfação. Foi bem atendido aqui. Sim. Bem recepcionado. Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho de todos gratidão vocês. Imensa, Contem sempre aqui comigo também, tá? Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo podcast.